Doutor Pedro Boareto, mais uma quinta-feira, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, que está nos ouvindo. Você tá bom com o Marquinhos dia, na cabeça, hein, Pedrão? Aí amanhã ele volta, Bom dia, ouvintes e internautas da FM Raízes. Doutor, o que temos para essa quinta-feira? Brasil que está passando por uma turbulência de, podemos dizer assim, pensamentos negativos, brigas, discussões, tudo por um único motivo, a política. O que temos para hoje, não? Infelizmente, Tony, após o último domingo, as eleições do último domingo, nós observamos diversas manifestações, principalmente nas redes sociais, onde algumas pessoas passaram a ofender, né? E principalmente a atacar de forma preconceituosa, principalmente as pessoas do Nordeste. A gente sabe que hoje o país ele se divide entre lado A e lado B, né? Nessa guerra política que ainda perdura, né? Até esse segundo turno. Mas acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão especificamente dos ataques. Isso, né, tem um nome que é xenofobia. E o que é? Muitas publicações foram realizadas nos últimos dias falando da xenofobia. Mas é importante trazer o conceito de xenofobia. O que é realmente a xenofobia? A xenofobia é uma aversão e o preconceito contra pessoa estrangeira ou de cultura diferente. E no Brasil, nós temos uma lei que ela considera criminosa diversas condutas preconceituosas em relação às pessoas, principalmente em virtude da sua nacionalidade ou da região, o estado que ela nasceu. Hoje a gente sabe que as redes sociais elas se tornaram cada vez mais uma forma de comunicação e muita gente tenta se esconder atrás do escudo da chamada liberdade de expressão. Então, por conta da liberdade de expressão, as pessoas acham que podem, né, simplesmente falar qualquer coisa ou publicar qualquer coisa e que, com amparo na liberdade da expressão, elas não serão responsabilizadas. Só que a realidade não é bem essa. A Lei 7.716 de 89, né, ela é categórica ao estabelecer o crime de xenofobia, principalmente com um agravante quando se trata de redes sociais. Então, o crime já é estabelecido na própria lei, mas quando isso é realizado em redes sociais, tem um agravante e a pena ela é majorada. Então, a pena vai de 2 a 5 anos de reclusão para quem comete esse tipo de crime. Eu até separei algumas falas, né, algumas frases que foram, né, ditas e muito discutidas nesses últimos dias nas redes sociais, principalmente voltada diretamente aos nordestinos. Uma delas, nordestino não merece viver. Uma frase Pesado, muito né? forte. Tudo que eu queria era que o Nordeste fosse separado do Brasil para que não precisemos aturar esses asquerosos. Condutas como essa são criminosas. As pessoas serão, né, podem ser responsabilizadas por essas condutas, mas muita gente tem aí a preocupação ou até mesmo a dificuldade de entender, tá, eu fui vítima de um ataque, né, preconceituoso, né, voltado à questão da xenofobia, mas o que eu devo fazer? Qual que é o procedimento que eu devo adotar? Eu devo ir até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, para que a polícia investigue esses casos? No caso específico da xenofobia realizada em redes sociais, o Superior Tribunal de Justiça ele entendeu que esses crimes são de competência da Polícia Federal e da Justiça Federal. Por que isso? Porque por se tratar de um crime
crime cometido em redes sociais, destinado com a finalidade da xenofobia, ele acaba atingindo não só os brasileiros. E a propagação disso, ela é muito maior e ela não se restringe ao Brasil. Então, o Poder Judiciário entendeu que esses casos têm que ser investigados e julgados pela Justiça Federal, e no caso a investigação começaria ou com a Polícia Federal ou com o Ministério Público Federal. Então, para quem for vítima ou se sentiu ofendido, nesses casos, eles podem procurar aí no Google os sites da Polícia Federal ou até mesmo do Ministério Público Federal, que já é possível registrar boletim de ocorrência de forma online, né, relatando toda essa situação. Importante já ter o print dessas publicações, que certamente a Polícia Federal e o Ministério Público Federal irão adotar as medidas cabíveis e principalmente objetivando responsabilizar o autor desses ataques absurdos. Muita gente critica o povo do Nordeste, mas o sonho, inclusive dessas pessoas, é que nas férias querem passear no Nordeste, né? Mas simplesmente por uma questão política, hoje, de uma forma totalmente desnecessária e repugnante, acabam atacando esses já tão sofridos, né, nordestinos, que já enfrentam inúmeras dificuldades e ainda são vítimas de preconceito por conta de política. Lamentável. E a lei do retorno, né, vamos dizer assim, quando essas pessoas que estão criticando hoje os nordestinos vão para o Nordeste com a família, curtir umas férias, passear, eles são super bem recebidos por esses nordestinos que tratam com muito carinho, amor, com um sorriso no rosto. Que engraçado, né? Exatamente, Tony. E não só lá, né? Aqui na nossa cidade mesmo temos inúmeros nordestinos que todos aqui são muito bem tratados e todos com uma alegria, né, estampada em seus rostos, que é uma característica particular dos nordestinos. Sempre muito alegres, de bem com a vida, e não merece esse tipo de ataque, de conduta, principalmente por questões políticas, né? É no calor das emoções também, né? Não concordaram com o que aconteceu e daí no momento vai... Mas o calor da emoção não pode ser... Não estou justificando, não estou defendendo. Eu estou falando do calor da emoção porque possivelmente muita gente se arrependeu e acabou depois excluindo o post. Mas tem muita gente ainda que continua... Sim, mas isso a nível Brasil, né? Mas muita gente se sentiu, né, ofendida com isso. Muita gente... E mesmo no calor da emoção, o crime acontece. Sim. Né? E a responsabilização também acontece. Eu não estou justificando, só saliento que eu falei que no calor da emoção, com o resultado, a primeira coisa que a pessoa faz, ela quer ter voz e a voz dela é a rede social. Ela vai e digita, às vezes, sem pensar. E às vezes copiando frases que ela viu de outras pessoas já postando. Porque essas frases que foram postadas sobre o Nordeste, muitas eram iguais. Sim. Sabe? Repetidas às vezes... alguém maior que postou e repercutiu e viralizou, daí a pessoa vai lá e compartilha a mesma frase, ou reposta, escreve a mesma frase. Eu percebi isso pelo menos na minha bolha, né? Mas círculo. Não deixa de ser a opinião dela, que ela expressou ali. Ela está usando usando a frase da outra pessoa como a dela, porque ela se identificou. Ela não pensou no que poderia ser. E mais que isso, independente do lado A e lado B, será mesmo que esse tipo de conduta não acaba prejudicando o próprio candidato que essa pessoa defende? Exatamente, mas até o Bolsonaro, ele falou sobre isso em uma das falas. Ele pediu até para os eleitores pararem com esse ataque. Eu não lembro em qual fala foi, mas eu ouvi... Eu estava ouvindo uma reportagem que citava isso, que o próprio presidente estava pedindo para os seus seguidores pararem com esse ataque. Porque, uma que você falou, vai contra a campanha, isso é ruim, porque muita gente... Tem nordestino que votou nele também, entendeu? Sim, então, sem dúvida. É uma situação
que muita gente eu vi, eu tô excluindo as pessoas que postaram isso, virou uma briga na internet. E sempre foi assim, da outra vez também teve esses ataques, né? A grande questão que a gente até percebeu muito após as eleições de domingo, muita gente questionando, porque, mas o político A ganhou no estado X, mas o candidato que ele apoiava não saiu vencedor no estado. Então, temos um problema aí nas urnas eletrônicas. Sim. Por conta disso. Eu vou trazer um exemplo aqui. Não vou citar nomes, até porque ainda estamos no período eleitoral. Estamos no período eleitoral e eu também não tenho autorização dessa pessoa para mencionar o nome dela. Mas é um vereador, inclusive, da nossa cidade, que tem um trabalho muito reconhecido aqui na cidade. E ele trabalhou, inclusive, para um deputado federal e um deputado estadual. O deputado estadual que ele apoiava teve 1.000 votos na nossa cidade. O candidato a deputado federal, que ele também apoiava, teve cerca de 550 votos. Uma diferença considerável. Sim. Teve fraude na urna nesse caso? Por que a gente traz esse exemplo? Para deixar bem claro que o voto ele não se transfere da forma que as pessoas pensam. Propagam, né? Eu posso gostar do Pedro e votar no Pedro. Mas se o Pedro falar e defender o Jean, eu posso olhar para o Jean e posso não gostar do Jean. Mas eu vou votar no Pedro, só que eu não vou votar no Jean. Sim. Vou votar em outra pessoa. E isso é democracia. Né? Foi o que aconteceu, né, nessa eleição. Exatamente. Então é preciso respeitar um pouco, né, principalmente o voto, que é a arma mais democrática que existe para a mudança de escolha dos nossos políticos, e principalmente respeitar o próximo. Acho que é isso que nós precisamos sempre nos basear. Respeito ao próximo. Tem uma mensagem aqui da ouvinte Nicole Souza, ela acompanha a nossa programação, é nordestina, e ela disse assim, bom dia, estou muito triste porque eu sou nordestina e fomos muito atacados por causa de política, mas mesmo assim eu tenho orgulho de ser nordestina, disse ela. A Elisângela também mandou mensagem aqui, ela falou que também é nordestina e com muito orgulho, mas estou muito triste com toda essa situação. Até aproveitar e mandar um abraço para a Nicole e para a Elisângela, dizer que é triste, lamentável esse tipo de situação, mas que elas não devem se deixar abater por coisas desse tipo que, além de criminosas, né, hoje nós sabemos que esse tipo de conduta não leva absolutamente a lugar algum, muito pelo contrário, só pode levar a uma responsabilização de quem faz esse tipo de ataque. Isso diz muito mais sobre quem fala, né? Não sobre quem está recebendo, isso, né? Exatamente isso. E eu paro e penso aqui, será essas pessoas que estão fazendo essas críticas, brigando nas redes sociais, será ela está ajudando em si o candidato que ela pensa que é o melhor para o Brasil? Será que com todo esse comportamento ela não está afastando outros eleitores que concordavam com aquele pensamento, só que estão vendo que a situação está ficando difícil, complicada, e estão migrando para outro lado? Será tudo isso é uma campanha para candidato A ou candidato B? A discussão, a briga, a xenofobia, será isso não pode espantar eleitores? E o problema não é nem discordar, você pode discordar, não é discordar. Sim. Você pode não ter concordado da forma que foi feita. O problema é o ataque, né? É a discriminação contra o povo, né? E principalmente o respeito. Eu posso não gostar do candidato A, né? Porque eu vou votar no candidato B, mas eu tenho que respeitar o direito, né, quem gosta do candidato A, né, e o próprio candidato A. Não é simplesmente sair atacando. E é o que eu sempre digo. As eleições, né, o segundo turno está em aberto. Vai vencer quem errar menos. Então os próprios eleitores precisam tomar cuidado, porque condutas como essa, voltadas ao povo nordestino, podem prejudicar o candidato, né? Que não é ele diretamente que está agindo dessa forma, mas ele será o prejudicado. Então os eleitores precisam ajudar os seus candidatos, independente do lado A, do lado B, né, divulgando as informações de uma forma correta e principalmente apresentando as propostas. Acho que é isso que todo mundo quer saber. O que vai acontecer, o que eles pretendem fazer, né, com o país
após, né, vitoriosas as eleições, se tornarem vitoriosos nas eleições. É isso que a gente precisa saber. Por isso que ambos os candidatos que estão em busca do pleito estão, desde domingo, sem fazer campanha nas ruas. Estão buscando apoios, estão discutindo sobre como vai ser esse segundo turno para ver a melhor opção. Por isso que está todo mundo quietinho e analisando como que vai ser o cenário agora para o segundo turno. E é bom você citar isso porque os eleitores ficam brigando e daí você vê gente se unindo a pessoas que eles já tinham criticado durante a campanha, falado que nunca ia apoiar tal, e tá lá apoiando. E a gente tá se matando, virou torcida de futebol. Que, você é corintiano, você não pode usar verde, porque senão remete ao time do Palmeiras. Eu tô de vermelho aqui, capaz de falar que eu sou petista, e eu não sou. Você entendeu? Então a gente fica meio com receio de usar uma determinada cor, porque senão vão remeter a gente a um determinado partido político. Virou torcida, não pode ser assim. Esse é um dos problemas também do onde a gente chegou na política, né? Da polarização que nós estamos vivendo. Infelizmente. Mas vamos torcer para que as coisas... Doutor, né? Antes do senhor finalizar, nós recebemos aqui a participação do nosso ouvinte, o Alex Santos. Ele mandou aqui: bom dia, meu nome é Alex. Explica o caso de Minas Gerais, onde os eleitores têm o mesmo padrão de candidato. De um candidato, a gente não vai ficar citando o nome, porque estamos ainda em período eleitoral, tendo em vista que isso que mais incomoda. Diz aí o porquê lá em Minas Gerais deu outro candidato então, já que foi usado o mesmo exemplo do apoiador da nossa cidade, vendo que as opções no exemplo dele era bem maior. Por que então agora o candidato que perdeu em Minas Gerais foi em busca de apoio do governador que foi eleito no primeiro turno? É tudo política, né? Essa é a política. Por que a bancada na Câmara e no Senado deu partido X e não deu de quem ganhou no primeiro turno? E volto a dizer, não é porque o governador que ganhou, né, de repente em Minas Gerais, né, ele vai conseguir transferir os votos que ele teve para governar o estado para quem de repente pretende governar o país. Uma coisa é eu escolher o governador do meu estado, né? Porque existe uma particularidade do meu estado. Outra coisa é eu escolher o presidente do país. É algo muito mais amplo. Então é isso que precisa ser respeitado, né? E como o Alex mencionou, é uma questão política. Né? Felizmente ou infelizmente para muitos, é a política que tem que ser respeitada. Só registrando a participação da Maria Rosiane Souza também, que é nordestina com muito orgulho. E ficou triste, né, com essa crítica que todo mundo fez, que a maioria das pessoas aí que falaram sobre a votação referente ao Nordeste fizeram crítica aos nordestinos. Então fica aí mais esse registro da Maria Rosiane Souza. Vou mandar um abraço também para Maria Rosiane e já me despeço, né? Bom, antes do senhor despedir, vamos fazer o seguinte. Hora extra, hein? Por que essas pessoas que estão brigando tanto de lado A ou lado B, não mostram o que o seu candidato tem de interesse para o nosso Brasil nesse segundo turno? Será você não vai contribuir mais para o seu candidato ser eleito? Exatamente isso. É isso que nós esperamos da campanha nesse segundo turno. E principalmente, os próprios eleitores precisam ter em mente, como o Tony mencionou. Os candidatos estão estudando o que realmente será, né, como que será realizada essa campanha agora no segundo turno. Vai ganhar quem errar menos. Então o eleitor precisa ter muita consciência disso e ajudar o seu candidato e não atrapalhar. Pedro, obrigado. 5 minutinhos, Gia paga a hora extra. Eu que agradeço. Ou se não, Marquinhos, quinta-feira que vem. Eu que agradeço, Jean, Tony, ouvintes e internautas. E até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.